paz do Senhor a todos que já estão conosco. Já está conosco a nossa cantora Gabi, vai estar louvando ao Senhor nesta tarde. Também já está conosco a doutora evangelista Isabela. Que honra, que alegria ter vocês conosco e todos vocês que aqui já estão. Sejam muito bem-vindos. Viu como que o louvor disse? Quando o Senhor fala, já está decretado. E nesta tarde eu tenho certeza que já foi decretada uma bênção especial para você. Aleluia, glória a Deus. Cadê seu cafezinho? A nossa live é uma pausa para um café. E hoje, nesse feriado gostoso, nesse friozinho, nada melhor que um cafezinho quente. Eu te convido. A paz do Senhor, irmã Serrate. A paz do Senhor, irmã Sandra e tantos outros. Jeane, que já está aqui. Tantos outros que estão conosco. Hoje, no feriado, o Senhor nos deu essa rica oportunidade. A doutora Isabela, a gente estava esperando um dia assim para que ela pudesse participar conosco, né? Vista que ela tem um emprego dela e aí ficaria difícil. Mas olha como que o Senhor é bom. O Senhor permitiu que fosse nesse mês de setembro que nós vamos estar falando aqui hoje de um tema muito relevante, um assunto que a gente tem que realmente falar. Você conhece alguém que está passando, está com depressão, está angustiado, ou você mesmo que de repente está desanimado com a vida, não sabe o que fazer, está sem ânimo para nada? Essa live é para você, para que você receba do Senhor um ânimo, um renovo nesta tarde. Então eu quero te convidar, se você conhece alguém, é o momento, é a hora certa, envia aí para que mais pessoas venham aprender, para que mais pessoas venham sentir o toque do Espírito Santo nesta tarde. E aí, eu já quero ler um versículo, na verdade 3 versos da palavra do Senhor. Olha só o que Deus vai nos dizer nesta tarde. Está lá em Isaías 40, nos versos 29 até o 31. Preste atenção no que o Senhor está falando. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É o nosso Deus que faz isso. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas olha só a promessa do Senhor para nós nesta tarde. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então espere no Senhor, porque é o Senhor que renova as nossas forças, é o Senhor que traz o ânimo, o renovo para nós. E nesta tarde, nessa pausa para um café, o Senhor já está falando conosco. Calma, não vamos tomar nenhuma atitude precipitada. Vamos pedir orientação do Senhor. E hoje é uma tarde assim que o Senhor vai estar usando a nossa doutora, a nossa amiga. Nós já vamos estar convidando doutora Isabela para a gente ganhar tempo. O assunto é extenso, mas eu tenho certeza que o Senhor já colocou no coração. Né? Hoje eu vou falar, vou ficar chamando ela de doutora. Quero apresentar para vocês que estão chegando. Paz do Senhor, Também. minha amada. A paz do Senhor, minha amada. Eu vou te apresentar aqui rapidamente, depois você fica à vontade para quem não conhece, meus amigos também, que não são nem do nosso ministério. Hoje ela vai estar falando aqui como doutora, mas tudo à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor. A doutora Isabela, ela é também pastora na nossa igreja, ela pastoreia uma congregação grande, abençoada, juntamente com o seu esposo. Então, por isso que eu disse que ela vai estar trazendo a luz da Bíblia. Eu já tive a oportunidade de ter a doutora Isabela falando conosco, por onde a gente passa, nos nossos encontros de mulheres, e sempre nós saímos de lá muito edificados para a glória do Senhor. E aí era o desejo do nosso coração, e a gente estava tentando conciliar, e Jesus, né,
aprove ser hoje na agenda do Senhor, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui diferentes, nós vamos sair daqui renovados. E ela é gabaritada, já disse isso aqui, meus irmãos, para poder falar sobre o assunto. O Senhor tem usado ela, tanto na igreja quanto secular, né, Nano, por onde ela passa, e eu tenho certeza que hoje vai ser da mesma forma. Então, doutora Isabela, minha amiga, eu tenho, né, o prazer de falar isso. E eu disse, eu tive a oportunidade, não esqueço, porque é o que eu digo dela, eu tive a oportunidade de estar dizendo no aniversário dela. Ela pode ser isso tudo, meus irmãos. Todos esses DRs, tudo que vem antes do nome dela. Mas uma coisa que ela nunca deixa de ser é ser serva do Senhor. E isso me chama muita atenção na sua vida. E aí eu não vou ficar te interrompendo, a casa é sua, seja muito bem-vinda. E aí está com você, minha linda. Amém, minha amada. Louvado seja Deus. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É muito gratificante, uma alegria para mim estar aqui junto com a Valéria, uma amiga querida, que eu amo tanto, admiro tanto. E o Senhor preparou a oportunidade para estarmos juntas aqui Amém. nessa tarde, falando sobre um assunto tão importante. Quando Verdade. ela me fez o convite, eu fiquei meditando sobre a importância da igreja não se calar diante das coisas que vêm acontecendo nos últimos tempos na nossa sociedade em geral. E o suicídio é uma temática que às vezes é muito relegada a um segundo plano. As pessoas às vezes têm medo de falar sobre isso, se sentem desconfortáveis, mas é essencial que a igreja se manifeste, se fale, se posicione a respeito, para que nós tenhamos não somente ferramentas, mas direcionamento preciso para ajudar aquelas pessoas que estão precisando, né? Vamos iniciar com uma oração, pode ser? Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos por este dia, pelo privilégio de estarmos unidos nesta live. Agradecemos ao Senhor pela vida da missionária Valéria, que iniciou esse projeto que eu tenho certeza que nasceu no coração do Senhor. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor fale conosco neste dia, que o Senhor tome a direção de todas as coisas e que possamos ser impactados pela tua presença. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor, nas nossas vidas, de dentro para fora, para que possamos manifestar a glória do Senhor, para que possamos ser luz nesta terra e possamos levar uma mensagem de esperança a todos aqueles corações que porventura estão passando por um momento difícil. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria iniciar lendo um texto muito conhecido, mas foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós vamos partir daqui para a nossa reflexão de hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sobreaveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Esse texto fala muito ao meu coração porque ele nos faz lembrar de que, independentemente das circunstâncias que estejamos vivendo, nós temos um Deus que é nosso refúgio. Ele é nossa
Fortaleza. E por que a gente precisa tirar um tempo para falar sobre isso? Porque atualmente no Brasil, a cada 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio. É muita Meu gente. Deus. É um dado assustador. É a terceira principal causa de morte entre os jovens no Brasil atualmente. Meu E Deus. o suicídio ele se tornou um grave problema de saúde pública. Em setembro é um mês que é reservado mundialmente, né, como o Setembro Amarelo, é um mês em que acontecem as campanhas de prevenção ao suicídio. E quando a gente pensa sobre isso, eu participei de um curso que tem uma frasezinha que me marcou muito. Dizia assim, que qualquer ajuda não ajuda. Isso ficou muito na minha cabeça. Não é qualquer coisa que a gente faz que faz diferença. O que faz diferença é aquela intervenção embasada não somente em boa vontade, mas em conhecimento e em direção de Deus, para que a gente alcance de fato o coração e a mente daquela pessoa com quem nós estamos falando. Quando a gente pensa sobre isso e sobre a importância de se preparar para abordar as pessoas, de não falar as coisas sem ter certeza, eu penso muito que o suicídio ainda é visto na nossa sociedade como um fracasso muito grande, né? As pessoas ainda olham para isso com um olhar de julgamento e não um olhar de acolhimento. Tem muita gente que fala assim, quem fala não faz. Eu já ouvi isso muito. Quando a pessoa às vezes comenta, eu tô cansado dessa vida, eu tô pensando em desistir. Eu já ouvi muito esse comentário. Não, Isabela, larga pra lá. Quem fala muito assim não faz. De subestimar, né, os comportamentos da outra pessoa. Mas essa tarde é uma tarde de reflexão. E é uma tarde em que o Senhor vai nos chamar a responsabilidade de servos de Deus, imitadores de Cristo que nós somos aqui nessa terra. Jesus não ignorava as pessoas. Jesus não passava pelas pessoas e deixava elas com seus sofrimentos e angústias sem fazer nada a respeito. Jesus se importava. Jesus conversava com as pessoas. Jesus tirava um tempo para estar com as pessoas. E é isso que o Senhor está nos convidando a fazer. Olhar em volta com mais atenção, ter mais cuidado com aquilo que a gente diz, com a forma como a gente se comporta. Existem 5 passos que podem salvar uma vida. O primeiro passo é o que a gente está fazendo hoje, é o aprendizado, aprender sobre sinais de alerta, fatores de risco, fatores de proteção, né? Se embasar sobre o assunto. O segundo não é só aprender, é conhecer. Conhecer como que eu ajudo um amigo, como que eu ajudo um irmão da igreja num momento de crise. O terceiro é o fazer. Não adianta nada eu estudar, conhecer e não aplicar isso na minha vida. O quarto é falar sobre isso, é eu não guardar o conhecimento só para mim. É eu ajudar as pessoas a dissipar os mitos, encorajar outras pessoas a buscarem ajuda e, por fim, compartilhar. Compartilhar sobre isso em vários outros contextos para que outras pessoas sejam alcançadas. Porque isso é importante, não somente como cristãos, a imagem e semelhança de Cristo, mas é também uma responsabilidade social que cada um de nós tem. O suicídio, né, o fato da pessoa cogitar tirar a própria vida, né, se matar, às vezes a pessoa pensa que você vai mudar a cabeça de quem está com um plano desse se você começar a falar da vida. Se você começar a falar que por que ela está fazendo isso, que viver é muito bom, que a vida é muito boa, que isso, que aquilo. Quando a pessoa está focada num plano, numa estratégia, numa ideação suicida, nada que você fale sobre a vida naquele momento vai ajudar essa pessoa a sair daquela crise. Porque ela não está com foco na vida, ela está com foco na morte. Então você precisa abrir um espaço para que ela fale sobre essa possível morte. E auxiliar essa pessoa a enxergar em meio àquilo tudo que está fazendo ela sofrer, porque o que ela quer tirar não é a vida.
ela quer tirar o sofrimento. Quando você abre um espaço para que ela fale sobre esse sofrimento, você pode ali servir como um suporte para que ela desenvolva estratégias para gerenciar esse sofrimento de outra forma, que não tirando a própria vida. Quando eu falo só da vida, é como se eu dissesse para a pessoa que é simplesmente ela esquecer isso, está tudo bem. Quando tem alguém com o braço quebrado, você não chega para a pessoa e fala assim: você já tentou não pensar que está quebrado? Você já tentou pensar que seu braço está bem? Quando uma pessoa está gripada, você chega para a pessoa e fala: você já tentou não espirrar? Olha, concentra. Pronto, não espirra. A gente não faz isso. Por quê? Porque quando uma pessoa está gripada, ela espirra. Quando uma pessoa está com o braço quebrado, ela precisa procurar um médico. Quando uma pessoa está com ideação suicida, não adianta você só chegar e falar: você já tentou pensar como a vida é bonita? Para ela, a vida ali não está nada bonita. Você já tentou pensar quanta coisa legal tem na sua vida? Naquele momento, ela não está focada em nada legal. Ela está pensando em tudo de ruim que ela está vivendo. E nós, às vezes, a intenção de ajudar, a gente acaba colocando um peso maior sobre aquela pessoa que está sofrendo, né? Então, tudo que a gente fala para a pessoa precisa ser muito bem analisado e avaliado antes, para que a gente sirva ali como instrumento de cura e não como um complicador, né, para aquele que está nos ouvindo. Nunca falar sobre meios de se matar. E isso, gente, não só com a pessoa, mas até em campanhas mesmo. É um dos erros que acontece muito nesses momentos assim de Setembro Amarelo, das pessoas ficarem mostrando foto de gente com corda, com remédio, com isso, com aquilo. Nunca falar sobre isso, jamais. Não ter aquela fala romantizada, mas também não ter uma fala muito pessimista. Focar nos dados reais, no que realmente acontece e incentivar a buscar ajuda especializada. Por quê, irmãos? Deus cura? Claro que cura. Nós estamos aqui de servos de Deus e o nosso Deus faz milagre. Deus cura no milagre, sim. E eu creio que quem está nessa live pode ser tocado pelo Senhor hoje, receber o milagre aí na sua casa, porque o nosso Deus cura. Mas Deus cura no milagre, só que Ele também cura usando os recursos que Ele mesmo deixou aqui na Terra. Deus cura usando os médicos, Deus cura usando os psicólogos, Deus cura usando as medicações. Então, o acompanhamento especializado ele é muito importante, da psiquiatria, da psicologia. É essencial que essa pessoa passe por uma avaliação. Muitas terão que tomar, sim, medicação, e isso é necessário por um período de tempo, né? A gente nunca deve, jamais, partilhar fotos, vídeos, cartas de despedida. Isso são coisas que a gente não tem que ficar divulgando. Sobre o que, então, que a gente tem que falar se a gente não vai falar sobre isso? A gente tem que falar sobre sinais de alerta. A gente precisa falar sobre o que, que a gente tem que prestar atenção, o que, que a gente tem que estar ligadinho, né? Quais são os pontos que nós podemos identificar que sinalizam que tem alguma coisa ali que não está certa. Quando você vê que uma pessoa apresenta sinais comportamentais, isolamento, a pessoa era muito sociável, conversava muito, agora ela está mais isolada, a pessoa começa a deixar de ir ao trabalho, começa a deixar de sair com os amigos, um desinteresse por atividades que antes ela gostava de fazer, a alimentação com alterações, tanto para mais quanto para menos. A pessoa começa com alguma compulsão alimentar, ou a pessoa tem uma queda brusca na ingesta alimentar, aumento do peso ou diminuição do peso, alterações significativas no padrão de sono da pessoa, tanto também para insônia quanto para hipersônia, né? Agressividade, irritabilidade, sinais de depressão, crises de choro, crises de ansiedade, tudo isso são sinais que nós temos que estar atentos, prestando atenção. Se isso começou a acontecer, é um indicativo de que algo não está bem. É um indicativo de que tem alguma coisa errada ali, né? Se tem alguma coisa errada, a gente precisa o quê? Abrir um espaço para que essa pessoa fale conosco.
Às vezes é chegar e perguntar, fulano, eu percebi que você está diferente. Está acontecendo alguma coisa? Você está bem? Só que às vezes a gente pergunta isso, mas a gente pergunta querendo que a pessoa responda o politicamente correto. A gente chega e fala, fulano, tá tudo bem? E a gente quer ouvir o, tá, tudo bem, e você? Só que nesse momento é importante você ir disponível para acolher. Então, é para ouvir, às vezes, o não, não tá bem. Tô passando por um momento difícil. E às vezes ceder ali meia hora do seu tempo, 1 hora, 2 horas, uma noite inteira, porque é isso que é ser disponível. Eu aprendo com o Senhor Jesus que nós somos, é, nossos membros precisam ser instrumentos para a glória de Deus. Nosso corpo está à disposição de Deus. Nós estamos a serviço do Senhor. Então, os nossos ouvidos, eles são a serviço do Senhor. Nosso corpo inteiro está a serviço do Senhor. E às vezes você sentar para ouvir no telefone uma pessoa é ser instrumento de Deus aqui na Terra. Às vezes você parar, perder, Isabela, isso, eu já vou aproveitar, e você estava falando sobre a questão de perguntar. Eu estava conversando outro dia com a Daí. Muitas das vezes a gente não quer nem perguntar se está tudo bem. A gente não quer ouvir a resposta. E se a pessoa fala que não está bem? Mas e aí? Você ficou omisso? Você percebe, igual você falou, a gente tem que ser sensível. A gente percebe que a pessoa não está bem, e aí? Vai deixar para lá? Verdade. Existem alguns dados da Organização Mundial de Saúde que nos fazem refletir sobre isso, sabe, Valéria? As pesquisas mostram que quando uma pessoa está ali, quase no passo ao ato mesmo, né? Quase cedendo ao impulso para a tentativa de suicídio, as pesquisas mostram que se ela conseguir alguém que ofereça o suporte, que converse com ela, entre 5 e 10 minutos, a chance de ela não ceder a esse impulso cai 90%. Gente, é Então, 5 a 10 minutos. é pouco tempo. Então, às vezes, a gente pode literalmente salvar uma vida se nós tivermos a disponibilidade, né, de ouvir, de acolher. E eu sei que todo mundo está vivendo uma vida muito corrida, né? Isso é generalizado. Todos nós temos vivido uma vida muito corrida. Mas isso não é justificativa para que a gente seja indiferente ao sofrimento do outro, né? A gente sempre precisa ter tempo para ouvir. Jesus disse para a gente lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para cumprir esse versículo na nossa vida, muitas vezes nós seremos o instrumento que Deus vai usar para alcançar pessoas que estão passando por um momento de sofrimento, um momento de angústia, né? E a gente tem também hoje uma outra questão que eu acho importante a gente falar aqui, Valéria, que são os serviços que nós temos disponíveis para quando a gente lida com uma pessoa que já está com um planejamento articulado, você vê que a pessoa está em crise, que existe a chance real dela passar ao ato. O primeiro é o SAMU, se você vê que realmente a pessoa já tem meios para consumar aquilo, você viu que ela está determinada e que o perigo é real, você pode acionar o SAMU 192 e, né, vai chegar assim possível para oferecer socorro. Quando você puder levar para um hospital de urgência e emergência, aqui em Juiz de Fora, pelo SUS, nós temos o HPS como hospital que tem urgência psiquiátrica, né? E é muito importante que você leve, independente de ter ou não urgência psiquiátrica, que você leve para um hospital para que aquele primeiro atendimento seja feito. E se a pessoa, às vezes tem alguém aqui na live hoje que está passando por essa situação e às vezes não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um telefone gratuito disponível para você ligar de telefone fixo, de celular, de qualquer lugar do Brasil. É 188. Tem pessoas 24 horas disponíveis, treinadas para ouvir, para exatamente, vamos dizer assim, servir de suporte nesses 5, 10 minutos
para que a pessoa não ceda, não passe ao ato de, né, e acabe cometendo a tentativa de suicídio ou consumando mesmo o suicídio. Então, nós temos que tomar esse cuidado e nos instrumentalizarmos para que a gente sirva de suporte. E como eu falei lá no início, durante muito tempo, a igreja se omitiu em relação a esse assunto. Né? A igreja, inclusive, acabou contribuindo, direto ou indiretamente, para criarem tabus, mitos, falsas crenças sobre as doenças mentais de uma forma geral. Há muitos anos a gente vê uma associação de transtornos psicológicos, psiquiátricos, com possessão demoníaca, né? Então, tudo é o diabo. A pessoa está deprimida é o diabo. A pessoa está ansioso é porque ela orou pouco. As medicações, então, uma demonização das medicações. Se você precisa tomar um tarja preta, é porque você não tem fé, né? Porque quem é crente de verdade não toma tarja preta. A gente ouve muito isso. Eu já ouvi, eu já ouvi que o cristão de verdade ele não pode nem ter ansiedade, porque Jesus mandou lançar sobre ele ansiedade. Eu ouvi isso. Então, que a gente não tem direito. Então, a gente tem que realmente quebrar com esses, né, com esses tabus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque imagina o peso que isso coloca sobre uma pessoa que já está em vulnerabilidade, já está em sofrimento. Né? A gente pega pacientes que às vezes têm dificuldade de adesão ao tratamento por trazerem esse tipo de crença já enraizada há muitos anos. Então, nós, enquanto igreja, nós precisamos o quê? Ser boca de Deus para desconstruir esses mitos que foram sendo consolidados, às vezes até com boa intenção, mas a Bíblia não defende a boa intenção, a Bíblia defende a verdade. A verdade é o que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou que Ele é o dono da saúde e da vida. Aleluia. E Deus nos orienta a procurar sempre, sempre o suporte quando a gente precisa. Então, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, em alguns momentos ele é necessário sim, e ele não é falta de fé, ele não é falta de Deus, né? Nós precisamos desconstruir isso. Quantas vezes a gente pega irmãos que estão em sofrimento, passando por momentos terríveis, e que às vezes falam, nossa, chega no consultório, né? Passa por um acompanhamento, às vezes precisa mesmo da medicação, e falam, nossa, eu nunca imaginei que ia ser tão bom eu passar por um psicólogo, por um psiquiatra. Então, quando é necessário, a gente tem sim que buscar ajuda. E desconstruir esse tipo de mito nos ajuda não só a melhorar a nossa própria qualidade de vida, como oferecer um suporte adequado para aqueles que estão ao nosso lado e que, porventura, possam estar sofrendo também. Né? Nós somos multiplicadores. Eu falo como servos de Deus, nós somos multiplicadores. Aquilo que o Senhor nos ensina, nós precisamos transmitir para os nossos irmãos. E a palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela fala que nós precisamos ajudar uns aos outros, né? Nós temos que estar unidos. E então, cada um aqui que está nessa live, o Senhor está te chamando a responsabilidade. Aleluia. De ser um multiplicador, de olhar para o outro com um olhar de acolhimento, com um olhar de empatia. Nós lemos aqui, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Nós precisamos aprender com ele, a imagem e semelhança dele. E o Senhor Jesus, ele nunca foi indiferente ao sofrimento de ninguém. Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes nós pessoas demandam de nós um olhar atento, uma escuta diferenciada, um momento de acolhimento, empatia, Adriana, é isso aí. E às vezes nós não fazemos isso. Às vezes a gente passa batido, a gente deixa de lado, a gente responde aquelas respostas prontas, né? Não,
Ah, sim, uhum, não, vamos orar, né? Vai dar tudo certo. É, A gente tem que orar mesmo, claro. O servo de Deus ele tem que orar todo dia, toda hora, ele tem que orar sempre. A oração para o servo de Deus, ela não é uma opção, é questão de sobrevivência. A gente tem é. que orar e pronto, acabou. O Assim Adair como falou ontem, no curso de doutrina, que a oração é a respiração da alma, né? exatamente. Assim como precisamos respirar, nós precisamos orar. É, Mas e aí? A pessoa te trouxe uma questão, não é só você responder, vamos orar e é isso aí. Não. Você tem que estar ali disponível, você tem que estar ali oferecendo para a pessoa os seus ouvidos, oferecendo para a pessoa o suporte. E quando vai além da sua capacidade, você demandar o socorro de outras pessoas que possam também intervir e auxiliar. Outra questão que eu queria que nós falássemos um pouquinho hoje, que eu acho bem importante, sabe? É, é como que a gente lida com a família enlutada depois que uma pessoa comete suicídio, né? Um familiar suicida. Como que a gente lida com essa família? Porque as perguntas, elas são inevitáveis. Aí os familiares começam, né? Por que que isso aconteceu? Como que eu não percebi antes? Será que pode acontecer de novo? A família e os amigos, as pessoas próximas, ficam numa situação de vulnerabilidade muito grande. E esses questionamentos, às vezes, eles trazem tanta dor, tanta angústia, que quem está ao redor fica sem saber o que fazer. Primeiro passo é a gente entender que quando nós estamos lidando com uma família enlutada por conta, né, de suicídio, a gente não tem que ter a fórmula mágica que vai devolver alegria para aquela família. É a gente entender que é um momento de dor e que eles precisam passar por esse momento de dor. A gente fala muito na pós-venção, né? Antes a gente tem a prevenção, depois a gente tem a uhum, pós-venção. E tem coisa que a gente não pode mudar. O sofrimento da pessoa naquele momento, ele precisa ser vivido, ele precisa ser validado. É como se a gente estivesse cultivando um jardim. Tem como você saber qual flor vai crescer mais, qual flor vai crescer menos, qual vai florescer primeiro, qual vai florescer depois? Não tem como você saber. Mas se você for o jardineiro, você precisa preparar condições para que todas aquelas flores cresçam, todas elas floresçam de forma adequada. Você tem que oferecer os nutrientes necessários, a água necessária para que elas todas floresçam. É como a gente acolhe uma família permanente querido por suicídio. Você vai ali cultivar a potencialidade do outro. Você vai mais ouvir do que falar, você vai acolher, você vai estar presente. A pessoa vai querer falar sobre isso muitas vezes, e às vezes para quem está ouvindo pode soar como chato, mas é necessário, porque cada vez que ela fala sobre isso, ela reflete sobre isso, ela elabora, ela vai processando essa informação e ela vai conseguindo administrar de uma forma menos difícil. Não vou falar mais uhum. fácil, não, porque nunca é fácil. Não é De uma fácil. forma um pouco menos difícil. E você tem que estar ali do lado. Você não vai ter a fórmula mágica. E acolher a sua própria dor, porque às vezes é uma pessoa que você conhece. E aí você quer ser suporte para a família, engolindo a sua dor. Também tem que respeitar a sua dor, viver o seu luto. Porque às vezes a gente se sente muito, muito mal por não ter conseguido fazer alguma coisa e pensar que o que já aconteceu, a gente vai tratar o depois ali com quem ficou, né? Mas tem como a gente Eu prevenir para que acho, outros não eu aconteçam. acho, eu acho que deve ter um sentimento de culpa muito forte, né? Como é que eu não percebi? Estava debaixo, né, aqui do meu nariz, eu não percebi. Verdade. Eu Já fui já vinha dando omisso. sinais, né? A pessoa É, já vinha dando sinais, eu que não prestei atenção, eu que não fiz nada a respeito. Esse sentimento de culpa, às vezes, ele é muito presente, e é como eu falei, o tempo, o acolhimento, o suporte, a presença e às vezes o acompanhamento especializado é o que vai ajudar para que essa pessoa saia desse luto, né, tão uhum. doloroso. Outra coisa que eu queria que a gente comentasse um pouquinho hoje, quando você está acolhendo uma pessoa que está em sofrimento psíquico, que tem, né, ideação suicida, nunca prometa que você vai guardar um segredo. Nunca prometa.
Porque às vezes esse tipo de promessa ele vai te colocar numa situação muito difícil, sabe? Crie um relacionamento com essa pessoa, mas deixe bem claro para essa pessoa que você se importa com ela ao ponto de não permitir que um segredo que possa prejudicá-la seja guardado. Olha, Deixe isso muito claro, porque ali o que está em jogo é a vida, né? Então, se comprometa de fato com a vida, com a saúde daquela pessoa. E que esse relacionamento seja cultivado e que nós que somos servos do Senhor, olhos espirituais em conjunto, auxilia bastante e faz com que a pessoa se sinta amada, né? Nós vemos hoje na realidade do Brasil que o bullying nas escolas ele tem crescido muito, né? Entre crianças, entre adolescentes. E hoje isso tem migrado até para dentro das igrejas. E aí é um outro ponto que eu infelizmente. queria que a gente falasse. É muito complicado você pensar que o ambiente da igreja, que é para ser um ambiente de comunhão, de reciprocidade, de alegria, um ambiente de paz, ele pode se transformar num ambiente de segregação, de preconceito, num ambiente de humilhação, ridicularização, um ambiente com panelinhas. Irmãos, misericórdia. Eu queria que cada um de nós saíssemos dessa live hoje com uma reflexão acerca da própria vida, do próprio comportamento. E eu queria que cada um de nós pensasse: se Jesus chegasse na minha igreja hoje, na minha congregação, e visse o meu comportamento, ele ia ficar feliz, satisfeito, e ia falar: Meu olha, Deus. mandou bem. Ou ele ia olhar e falar assim: o que é isso? Da onde saiu isso? Né? Como que ele ia reagir ao ver o nosso comportamento? Autocuidado, autoconhecimento, responsabilidade pessoal são os primeiros passos para que primeiro a gente, nós, sejamos transformados, para que a gente Meu possa ser Deus. instrumento de cura na vida de outra pessoa. E aí, para caminhar já para o final, o Espírito Santo falava ao meu coração que tem muitas pessoas aqui nessa live que têm um desejo muito grande de ser instrumento de cura na vida de outros. E que com certeza Deus te chamou para isso, você sabe que vai ser instrumento de cura, mas que você não está se permitindo ser curado primeiro. Meu Deus. E não tem como você ser instrumento na vida de cura na vida do outro se você não permitir que primeiro o Espírito Santo trabalhe dentro de você e te cure do complexo de inferioridade, Meu e te Deus. cure, muitas vezes, das motivações erradas. Porque às vezes a gente faz a coisa certa, mas a gente faz com a motivação errada. O que que tem que te motivar? Débora, minha querida, agora que eu te vi aí, coisa boa ter você aqui na live. Débora trabalha comigo lá no hospital, uma querida. E refletindo sobre isso, gente, vamos pensar, será que nós, cada um de nós que está aqui hoje, cada um, eu, você, nós temos ouvido aquilo que Deus tem falado conosco e temos permitido que Ele trabalhe em nós. Porque primeiro, olha só, olha o que diz no Salmo. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Primeiro, eu preciso ser cheia para que respingue no outro aquilo que transborda. Não tem como eu dar ao outro o que falta em mim. Então eu preciso ser cheia para que transborde no outro. Para que eu Aleluia. seja instrumento de cura, eu preciso viver a cura. Para que eu seja instrumento de amor, eu preciso viver o amor. Para que eu seja instrumento de acolhimento, eu preciso viver o acolhimento. Isso é lindo, isso é precioso demais. Olha que coisa tremenda nós pensarmos que o Senhor se entregou por cada um de nós. Eu queria que cada um aqui ficasse com isso na sua cabeça. Você é amado, você é importante, você é necessário, você é útil, você é escolhido,
Você foi separado, o propósito que você tem nessa terra, só você tem. Deus podia ter chamado outra pessoa, podia, na verdade, Deus não precisava chamar ninguém, porque Ele é Deus, Ele é suficiente, Ele não precisa de nós. Mas Ele nos escolheu, apesar de quem nós somos, por amor. E esse amor nos constrange, porque Ele vai além das nossas limitações. Isso é lindo! Então, dê lugar a esse amor. Se permita ser curado por esse amor. Se permita ser cheio desse amor. Para que você use as ferramentas que você aprendeu aqui hoje. E ao ver um comportamento diferente, ao ver uma pessoa que está ficando muito quietinha, muito caladinha, gostava de sair, não quer sair mais, uma pessoa que começa a se desfazer de bens que eram preciosos para ela, a roupa que ela mais gostava, ela vai lá dar de presente para alguém, pessoas que começam a falar falas, né, que antes não eram comuns, para que você tenha a sensibilidade de não só perceber, mas de fazer alguma coisa a respeito, mas de pedir socorro, de chamar ajuda, de estar disponível, de abrir espaço de fala, de ser, de fato, um instrumento de cura. E que talvez tenha alguém aqui que carrega alguma culpa nesse sentido, talvez você está ouvindo isso tudo, e talvez você já passou por isso na sua família e está pensando aí, poxa, se eu tivesse ouvido isso antes, eu podia ter feito algo antes. O Senhor está dizendo para você que é daqui para frente. É para você olhar daqui para frente. E sabe, eu tenho aprendido algo, eu tenho vivido isso na minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês. Naquilo que a gente mais é tratado, ferido, às vezes machucado, a nossa maior dor, ela se torna o nosso maior ministério. E tem pessoas aqui que carregaram durante muito tempo dores, marcas na sua vida. Mas Deus quer transformar essa dor no seu maior ministério. Deus quer transformar esse sofrimento todo que porventura você já tenha vivido no seu maior mistério. Porque Deus levanta aquele que passou pelo deserto, que atravessou o deserto, que chegou do outro lado, para buscar aquele que está entrando e falar assim, olha, eu já passei por aqui, sabe? É difícil, eu sei que é, mas a gente chega lá no final, a gente consegue. Então, vamos embora, me dá a mão que eu te levo. Me dá a mão que você vai comigo. Adriana, quem te chamou foi o Senhor. Quem chamou o Lucas foi o Senhor. Adriana, as promessas de Deus sobre a sua vida estão de pé. Adriana, quem te chamou não mente. Ele te prometeu, ele te escolheu, ele escolheu a sua casa, ele escolheu a sua família. Você sabe que você já passou, você sabe que você já viveu. Mas o Senhor tem um novo tempo para sua casa. Você viveu as suas experiências, você atravessou o seu deserto. Mas está na hora de segurar na mão e ajudar a passar pelo deserto dele. Porque ele também vai atravessar, ele também vai vencer, ele também vai chegar do outro lado e ele também vai ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Porque o Deus que chama, o Deus que capacita, o Deus que promete, o Deus que cumpre, ele está aqui neste lugar. Glória! Ele está neste lugar, ele nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é só mais uma live. Isaías capítulo 50, versículo 10 nos diz: quando eu andar em trevas e não tiver luz alguma, eu vou confiar no nome do Senhor e vou me firmar sobre o meu Deus. Talvez você está aqui, está ouvindo tudo que eu estou dizendo, está pensando, meu Deus, mas a minha vida está terrível, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã. O Senhor te chama para se levantar, para dar um novo passo, para tomar uma atitude, porque Ele te escolheu. Ele te chamou, ele não desiste de você. Tem um louvor muito lindo que fala sobre isso. E eu queria encerrar com esse louvor. Queria que você meditasse sobre ele e ouvisse como a voz do Espírito Santo falando com você. Esse louvor marcou muito a minha vida num momento muito difícil que eu passei. Foi assim, a voz do Senhor me conduzindo até o final do deserto. Então eu creio que assim como ele foi bênção para mim, ele vai ser bênção para cada um de vocês que estão comigo nessa live hoje. E ele diz assim:
Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. E ele não desiste de cada um de nós. Todos os dias são uma oportunidade que ele nos dá de viver mais uma vez para o louvor da sua glória. Queria te agradecer, Valéria, por essa oportunidade, minha amiga, minha querida. Oportunidade do céu para cada um de nós. E eu queria encerrar com uma oração. Podemos orar? Podemos, mas só um minutinho. A gente vai orar assim. Eu queria dizer, né, para quem tem acompanhado as nossas lives, que nós tivemos uma pessoa aqui que contou um testemunho, porque a nossa live também é de testemunho. Amém. E eu creio, Isabela, eu creio, para a glória do Senhor, que nós vamos colher muitos testemunhos desta tarde de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor está visitando quem está aqui, porque o Senhor me diz que tem pessoas aqui que já estava prestes a desistir de tudo e não sabe nem por que entrou nessa live. Oh, aleluias! Aleluia, Jesus. Mas eu creio que também tem nesse momento, né, que as pessoas que entraram aqui sem saber o porquê, mas o Senhor já está virando esse cativeiro. Aleluia. O Senhor já está mudando essa página. E eu creio também que outras pessoas vão entrar depois, porque essa live vai ficar salva, para abençoar muitas outras vidas. Ela vai também para o YouTube para abençoar outras vidas. Então eu creio que nós vamos colher testemunhos desse bate-papo que você nos trouxe, tão leve, um assunto tão pesado, tão forte, e você, com essa sabedoria do céu, você se tornou esse assunto um pouco mais leve e nos ensinou como proceder quando a gente lidar com situações assim. Mas eu quero te dizer, eu quero dizer para quem nos acompanha, que esta é a doutora Isabela, que a Josiane teve aqui, contando um testemunho, um lindo testemunho. Então, se você não assistiu, se você não teve a oportunidade, eu te convido. Vai lá, volta lá, ela já está também no YouTube, assiste lá, foi um testemunho, uma jovem, linda Josiane, que teve saída para ela, teve solução para ela. E ela não é melhor do que ninguém, porque para o Senhor, a pastora até já disse aqui, que nós somos iguais para o Senhor. Então, se o Senhor agiu na vida dela, através da instrumentalidade que foi, né, a doutora Isabela que ajudou, o Senhor vai te ajudar também. Da mesma forma que ela contou o testemunho, hoje ela está curada para a glória do Senhor. Hoje ela se permitiu se curar, que foi isso que você falou também, né? O cálice dela se encheu, ela foi curada para que hoje ela possa, né, estar curando outras pessoas. Aleluia. Então, tem saída para você. Tem solução para esse momento que você está passando ou para quem você conhece que está passando. A doutora Isabela deu aí alguns sinais. E vai orando, peça ao Senhor, Senhor, se estiver acontecendo na minha família, ao meu redor, na minha igreja, na minha comunidade, que o Senhor possa me dar visão de águia, visão dos céus. E que o nosso ouvido, como ela disse, o nosso ouvido é instrumento do Senhor. Às vezes a gente quer fazer missão, a gente quer ir para longe, a gente quer fazer para salvar almas longe, mas a gente pode estar salvando vidas aonde a gente está. Então, que o nosso ouvido possa estar aberto, né, para a gente ouvir. Tem hora que é cansativo, tem hora que você está na correria, mas pare um pouquinho. Gente, para quem entrou depois ou não prestou atenção, é de 5 a 10 minutos. Você pode salvar 90%. Fique gravado nisso. Um pouquinho que você parar para ouvir,
Ah, mas eu não sei o que vai dizer. Muitas das vezes, né, doutora Isabela, às vezes é só da pessoa desabafar. Eu acho que muitas das vezes ele nem quer ouvir, não é verdade? Às vezes ele quer só pôr para fora. Sim, falar é terapêutico, né? E às vezes tem momentos que a pessoa precisa mais falar do que ouvir. E hoje nós estamos em falta de pessoas que estão dispostas a ouvir, né? A gente quer sempre ter uma resposta. É até uma coisa que eu queria deixar para todo mundo, gente. Você não tem que ouvir para responder, não. Você tem que ouvir para entender. Então, escuta o que a pessoa está te dizendo e procura entender. Esse é o primeiro passo da empatia. Você escutar para entender. Você não escuta para responder. Responder Uhum. depois, se for necessário, você responde. Mas primeiro você precisa entender. Então, o outro está te falando, presta atenção no que ele está te falando. Se você tiver que perguntar alguma coisa, que seja para esclarecer talvez alguma dúvida que você teve. Mas escute para entender. E aí, depois, se tiver necessidade, você responde. Isso passa um pouco até pelo nosso ego, sabe, galera? Às vezes a gente quer sempre ter uma resposta. E não é toda vez que a gente vai ter resposta, não. E tá tudo bem se a gente não tiver Né? resposta. Às vezes a gente vai ter os ouvidos. E naquele momento, às vezes, é isso que a pessoa precisa, né? É verdade. E outro ponto também, né, se você chegou depois, que a doutora Isabela falou aqui, não prometa sigilo, não prometa guardar segredo, porque às vezes você não vai ter a resposta. A pessoa te falou, você não sabe o que responder, Não. mas aí você pode direcionar a pessoa para buscar ajuda em determinada área. E aí ela disse, eu não sabia desse número, é 188, não é isso, doutora? CVV, Centro de Valorização da Vida. 188, meus queridos, e não precisa se sentir culpado, não precisa ficar com vergonha, né? Você não é o único, não E é precisa. sigiloso, tá, Valéria? É sigiloso. Ninguém vai contar a sua história para outra pessoa. Não é uma coisa que você vai ser exposto de forma alguma. Olha aí. Então, assim, eu creio que foi de grande relevância para nós nessa tarde, essa palestra, né, esse bate-papo. E, meus queridos, eu vou falar de testemunho meu. A doutora Isabela, a pastora Isabela, a evangelista Isabela, a irmã Isabela, ela não cobra para ir na sua igreja. O negócio é achar vaga, mas se agendar com ela direitinho, ela sempre tem o coração na obra, ela sempre tem disponibilidade, ela tem uma família linda, esposo, 2 filhos, mas o esposo apoia, né? Eu acho tão bacana, ele apoia, ele investe no ministério dela. E aí, se você quiser levar na sua congregação, levar na sua igreja, está tendo um alcance, graças a Deus, bem grande, de pessoas de outros estados até. É só agendar com ela direitinho, conversa, é uma pessoa que a gente pode indicar, porque é uma menina de Deus, e essa aí, com essa serenidade, transformando um fardo, algo tão pesado, ela consegue trazer de forma leve e de forma clara, porque Jesus era tão simples as suas palavras, né? E às vezes a gente vai conversar com a pessoa que fica tão cheio de formalidade, e ela não, a doutora Isabela é dessa forma simples, mas que a gente consegue entender. Então, meus queridos, nós já vamos orar, a pastora Isabela vai fazer a oração, mas eu quero que a gente firme nesses propósitos, né? Vamos buscar o conhecimento, você já está aqui hoje, olha que bacana, o Senhor te deu essa oportunidade, ou agora ao vivo, ou mesmo depois, você já está com conhecimento, o Senhor vai te dar direcionamento, e nos dá essa oportunidade de estar tirando o demônio de tudo, né? E transformando, realmente é uma doença. Depressão é uma doença e a gente tem que tratar como tal. Então, assim, Isabela, agora eu vou falar como minha amiga. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Hoje você poderia estar descansando, fazendo tantas outras coisas, mas você escolheu estar aqui sendo usada pelo Espírito Santo para nos ajudar. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, te agradecer muito, que Deus continue abençoando você, o seu ministério, continue abençoando a sua casa, a sua família, a sua igreja e também no seu trabalho.
que tudo aonde você colocar as mãos, você possa ser bem-sucedida e próspera, porque nós sabemos que é tudo para a glória do Senhor. Então, Deus continue te abençoando. Vamos orar, meus queridos? Amém, louvado seja Deus. E eu digo mesmo, que o Senhor te abençoe também, Valéria, continue, né, sustentando a sua vida, sua família, e esse projeto lindo que você tem levado adiante, que nasceu, antes de nascer no seu coração, tenho certeza que nasceu no coração de Deus. E vou deixar um último texto para a nossa meditação, para a gente orar. Romanos 8, a partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. É verdade. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aleluia. Nos separa desse amor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos por esta tarde, por esse privilégio de poder sentir a tua presença, saber que o Senhor está conosco, saber que o Senhor não nos deixa sós e que o Senhor é Deus de novas chances, de novas oportunidades. Eu quero te louvar, Pai, porque em meio a tempos tão trabalhosos, nós podemos contar com a presença do nosso amigo Espírito Santo, que nos ajuda, que nos sustenta, que nos conduz dia após dia em novidade de vida, que nos conduz na semelhança do Senhor Jesus a uma vida transformada. Eu te peço, meu Deus, que essa tarde tenha sido de fato uma tarde de cura. Não só, Pai, cura física, mas que tenha sido uma tarde de cura na alma. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui nessa live. Paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que só o Senhor pode dar. Acalma, Pai, os corações que estão aflitos. Pai, aquelas pessoas que porventura não têm conseguido dormir. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam alcançadas pelo toque do Senhor e que elas possam repousar em segurança. Porque a palavra do Senhor diz: em paz me deitarei, dormirei, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas, Pai, que não têm conseguido sentar para ler, que estão tão agitados que não conseguem sentar para ler, não conseguem sentar para conversar. Pai, em nome de Jesus, o fruto do Espírito, por domínio próprio, eu clamo por domínio próprio neste dia. Eu clamo, Senhor, porque o Senhor é Deus que intervém onde nós não temos como intervir. Eu peço que o Senhor repreenda agora, em nome de Jesus, toda sobrecarga, tudo aquilo que está além da nossa capacidade. Nos ajuda, Senhor, a respeitar o nosso próprio limite. Nos ajuda, Pai, no nosso autoconhecimento, no nosso autocuidado. Nos ajuda, Senhor, a só fazer aquilo que o Senhor determinou para nós. Aprender com Jesus, a sermos mansos, humildes, carregar o fardo suave e leve que o Senhor tem para nós, trocar o nosso fardo com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, nos ajuda, porque nós sozinhos não vamos conseguir, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero te louvar, meu Deus, porque o Senhor entregou o seu Filho por amor a cada um de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz, que nos faz entender que somos sim amados. E eu te peço, Senhor, que cada um que está aqui nessa live entenda o quanto é amado por ti, o quanto é precioso nos seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, neste dia, toda dúvida, toda confusão na mente, tudo aquilo que tem tentado tirar o nosso foco. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a permanecer firmes, alicerçados, plantados, aonde o Senhor nos colocou.
para que venhamos florescer, porque como jardineiro que o Senhor é, o Senhor está, Pai, cuidando desse jardim que o Senhor mesmo plantou para si. Eu te peço que cada um que está aqui venha florescer para o louvor da tua glória. Cada um que está aqui frutos dignos de arrependimento. Cada um que está aqui venha viver uma vida transformada para a glória do teu nome. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Diga amém aí onde você está. Concorde com esta oração, porque o Senhor já está trabalhando. Eu creio em nome de Jesus. Muitos quartos que a gente não pode entrar. Muitos lugares onde quem está com essa depressão não quer abrir o coração para você, mas eu tenho certeza que esta palavra, ela vai se transpor nas paredes, nas portas, e ela vai ao alcance. Porque o Senhor, Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de arrebentar as correntes que estão escravizando as pessoas. Minha querida, mais uma vez, muito obrigada. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém, minha linda. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui nesta tarde. Eu quero dizer para vocês que tem aí no Instagram, os seguidores da doutora Isabela, que nos sigam aí toda quarta-feira. Nós temos a live Uma Pausa para um Café. Então, sinta-se acolhido. Toda quarta-feira está conosco. E eu quero dizer também, doutora Isabela, que daqui a pouquinho essa live já está indo para o YouTube, para que mais vidas sejam alcançadas. Então, acompanhe lá no YouTube, é Missionária Valéria Dias. Vai ser uma honra ter vocês conosco. Deus continue abençoando a todos vocês. Um abraço, um bom final de semana. Final de semana não, feriado. Nós estamos no meio da semana. Deus continue abençoando a todos vocês. Amém. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor.